Bem-vindo a mais um episódio Eu Antifrágil. E hoje o nosso tema é sobre diálogo. Temos como convidado o psicólogo clínico especialista em saúde mental, Sávio Santana. Bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast, Sávio. Obrigado, eu que agradeço o convite, né? Eu acho que a minha primeira participação foi muito prazerosa e nada melhor do que o que é bom a gente repetir um pouco. Com certeza. E hoje o nosso bate-papo é sobre diálogo. Qual que é a importância do diálogo? O que é dialogar? É fundamental. Na clínica, no consultório, a maior dificuldade em que eu encontro no relacionamento é a comunicação, o diálogo. Boa parte das relações elas acabam sendo dificultadas pela dificuldade que um dos parceiros, ou até mesmo os dois, tem de comunicar, né, as suas necessidades, as suas expectativas. Então, é a base de qualquer relacionamento, né? É muito simples e, ao mesmo tempo, difícil. E como dialogar? Como que a gente pode chegar a esse ponto? Eu tenho uma frase que é importantíssima e eu acho que vai ajudar a muita gente que está nos ouvindo agora. O óbvio precisa ser dito. Então, numa relação, você precisa dizer muitas vezes para o seu parceiro o óbvio, né? Então, dizer o que você está sentindo, pensando, precisa ser dito. Obviamente, guardando também o como, a forma como você está conversando com ele, né? Então, é importante dizer o óbvio dentro de qualquer relação, porque o outro não vai adivinhar o que você está sentindo e o que você está pensando. E se a pessoa estiver com medo de falar e deixar passar um tempo, como fica isso? O medo é um fator que muitas vezes dificulta, né, a comunicação. O que é importante fazer? Ir pelas beiradas. Quando a gente vai comer uma sopa, se a gente for direto para o centro, a gente acaba se queimando, não é? Então é importante ir pelas beiradas, sentindo medo, mas vai sentindo esse medo e comunicando esse medo pelas beiradas, né? E até para o parceiro, essa comunicação, ela é importante. Olha, eu preciso te falar uma coisa, mas eu estou nesse exato momento sentindo medo de te dizer isso. Então, é importante até comunicar para o seu parceiro sobre esse medo, para que vocês tenham essa abertura. A questão é refletir um pouco. Você tem essa abertura com o seu parceiro de dizer o que está sentindo, de dizer o que está pensando, né? De construir isso. Porque uma coisa que eu observo muito nas relações é o medo de uma briga. Da DR. Então, se eu comunicar isso para o meu parceiro, eu posso acabar estragando o que está bom. Então vamos fingir que não aconteceu nada, é melhor assim. No outro momento eu falo, porque tá tão bom agora, por que eu vou comunicar para ele isso? E aí vai gerando uma bola de neve, e aí você não dialogou, não se comunicou. Exatamente. E aí vai acumulando, e o que normalmente acontece? Estoura. E aí faz a comunicação com raiva, porque a raiva é um sentimento muito bom, mas ele, quando colocado de uma maneira intensa, acaba gerando uma explosão dentro da relação. E aí, no momento da raiva, também as emoções já estão mais afloradas. E se a gente for parar bem para pensar, o assunto central muitas vezes não é nem comunicado. Então, o diálogo não aconteceu e a briga foi real. Deixa de ser uma comunicação, deixa de ser um diálogo para ser uma briga. E na briga a gente não resolve, né? Num relacionamento, brigar não resolve, né? Às vezes a gente fica na raiva para conversar e para comunicar, e aí muitos pacientes chegam e muitos amigos chegam do meu lado e me dizem: Sávio, mas eu falei, eu disse para ele, eu disse para ela o que eu queria, mas disse de uma forma agressiva, num tom de voz elevado, né? Então, o que eu sempre coloco: comunica no que você puder, comunica até onde você puder, comunica até onde você entende que consegue alcançar, pelas beiradas, né?
e experimenta essa relação com o outro. E experimenta de maneira curiosa, como se fosse uma criança brincando. Então, quando a criança chega em um ambiente, ela não vai descobrindo, ela não vai, né, desbravando e explorando. Então, comunica o que você está sentindo da maneira com medo, porque o medo pode ser que exista e pode ser com medo também essa comunicação, não tem problema nenhum, mas não precisa também chegar ao ponto central. Comunica e tem o feedback do parceiro, tem esse retorno do parceiro, né? E assim vocês podem ir construindo o diálogo dentro da relação. Sávio, me diz uma coisa, por que tem tantas pessoas com dificuldade de dialogar? Tantas pessoas que têm essa facilidade e outras que não têm. Isso seria já da infância ou é mais da vida adulta? Eu diria que é ao longo da vida. Muitas vezes a gente não é educado a dialogar ou de expressar sentimento, né? Muitas vezes quem expressa sentimento é uma pessoa frágil. É vista como uma pessoa frágil, a pessoa se sente frágil. Ou como dizem hoje em dia, emocionado. É emocionado. Os adolescentes mesmo utilizam muito essa expressão, esse termo. Por quê? Se eu demonstro intenção, fulano está pagando de emocionado, né? Então, é importante eu expressar, aprender. Se eu não conseguir ter esse aprendizado nos anos anteriores, não tem problema nenhum. Isso não significa que eu não possa começar hoje, experimentando, né? Como seria dialogar. Porque o medo, muitas vezes, que a gente se referiu, ele está muito na base de se eu comunicar, se eu disser o que eu estou sentindo ou pensando, eu vou gerar um atrito. E não necessariamente isso vai ocorrer. E tudo pode ser falado num diálogo? Não importa a relevância, o peso dessa conversa? Num diálogo tudo pode? Num diálogo tudo pode, né? E é importante que tudo possa ser dialogado com o seu parceiro, até porque é a pessoa que você mais confia, né? Espera-se que seja a pessoa que você mais confia, porque é a pessoa que muitas vezes você está ali do seu lado. Então, comunicar o que está sentindo, comunicar o que está pensando é importante para o amadurecimento dessa relação, né? Então, e não só comunicar também é uma coisa que eu acho importante. Não só comunicar o que está incomodando. É importante também comunicar ao parceiro quando você está bem, quando você está feliz e quando o parceiro está lhe fazendo bem. Eu sempre digo que o ser humano ele aprende muito mais no amor do que na dor. Então, se o teu parceiro ou a tua parceira, por exemplo, te elogia, né, sobre a tua roupa, sobre teu brinco ou sobre a calça que ele está usando, qual é a possibilidade de ele repetir esse comportamento, né? É muito maior. Então, se eu faço um elogio, aquilo dali vai fazer com que o meu parceiro faça com mais frequência. Então, se o parceiro fez algo interessante, muito gostoso, muito prazeroso ao longo do dia, elogie. A questão é, já se perguntaram por que muitas vezes dentro da relação é difícil elogiar um comportamento que o outro fez, né, de maneira positiva, que causou um bom resultado em você? Às vezes é porque aquilo dali não incomodou. Ali foi prazeroso, né? Então, passa muitas vezes despercebido. O que passa muitas vezes que a gente percebe com muita intensidade é as coisas ruins, vamos dizer assim, entre aspas. Então, isso acaba chamando mais atenção na relação. E aqui eu deixo essa reflexão também. É importante se atentar o que sua parceira, o seu parceiro também tem de positivo, para que você possa elogiar e aumentar também a frequência, né, de que aquele parceiro faça, né, aquele determinado comportamento dentro da relação. O diálogo, ele é ir e vir. A comunicação, ela precisa ser entregue e ser recebida. Seria isso? Sim, e precisa ser transparente. Homens, eles são, de modo geral, muito práticos. Então, quando você precisa que um homem faça alguma coisa, diga exatamente o que precisa, de maneira prática. Não deixar no ar. Não deixar no ar. Ele não vai adivinhar o que está passando na sua cabeça. Ele não tem como adivinhar. Então, por isso que a dica que eu trouxe logo no início, o óbvio precisa ser dito, é fundamental. Então, se você quer que o outro faça uma determinada coisa, você precisa comunicar. Detalhe, não significa que ele vai fazer. Tá?
Tá. Então, mas se você disser, você já está um passo à frente, né? Para que a relação ela seja estável. E por que tantas pessoas não conseguem se comunicar de forma tranquila, mesmo para um assunto mais forte, mais profundo? Por que elas já agem com histeria, com nervosismo, com tom de voz aumentado? Por que se aflora tanto esse emocional em alguns diálogos? Porque a gente cria a expectativa que ao comunicar o que a gente está solicitando ou pedindo, aquilo vai ser realizado. Como se as emoções conseguissem ser transpassadas nessa comunicação também? Sim. Então, assim, quando a gente comunica algo para alguém, não significa que aquilo dali vai ser feito, vai ser atendido. Mas é importante deixar claro para o outro, olha, eu gostaria que a nossa relação pudesse ser assim. Aí o outro é importante ouvir, né? É importante que o outro também seja capaz de ouvir. E aí, verificar. Você entendeu o quê do que eu te falei? Aí o outro, né? Eu entendi isso, isso e isso. E é assim que o diálogo é construído, né? Onde os dois vão construindo um entendimento único. E a partir desse momento, o outro vai ser capaz de dizer, olha, eu acho que eu não consigo fazer 100% ou exatamente do que você está me falando, mas eu consigo fazer 50%. E é importante também ser transparente nisso, né? Nessas combinações. Porque quando eu digo, né, não significa exatamente que o outro fará. Mas o outro, quando escuta, é importante também que ele reflita e pense sobre o que ele está disposto a investir nessa relação. Tão importante quanto falar é saber escutar num diálogo. Exatamente. E escutar e entender, olha, o que está sendo pedido para mim, será que eu consigo fazer? Refletir. Refletir. Porque, às vezes, foi o que como nós dissemos, aquela conversa não precisa ser única. Pode ser que existam mais conversas. Porque dialogar não é ruim, né, Sávio? Nem um pouco. É bom. Quando a gente aprende a dialogar na relação, a relação fica leve. Porque dialogar não é só sobre falar sobre a relação em si, mas sobre qualquer coisa da vida, sobre as nossas percepções, né? Sim, e é muito comum quando você encontra casais de longo tempo de relação que eles não dialogam mais. Eles somente fazem comunicações. Olha, precisa pagar a conta de luz. Nossa. A criança precisa daquilo, né? Eles não dialogam mais sobre eles, sobre sonhos, sobre investimentos, sobre desejos. E aí a relação fica mecânica, porque só é para resolver problema do dia a dia. Então, qual que é o prazer de dialogar? Não existe mais, então. Não existe. E aí esse relacionamento ele já está à beira da falência? O diálogo é uma forma de união desse casal? É um pilar. Um elo? É um elo e é um pilar que sustenta essa relação. É importante que haja comunicação. Quando eu vou observar relações que são fortes, que possuem uma ligação, que são leves ao mesmo tempo, existe diálogo. Existe diálogo. E o diálogo, ele pode ser construído, Sávio, ou existe pessoas ali que vão se relacionar e não vão conseguir esse diálogo por conta de personalidade? Ou tudo é possível? As duas possibilidades, né? Tem pessoas que não vão conseguir dialogar de fato, que não conseguem, não têm uma abertura, né? E não querem ter, e tá tudo bem, né? E já há pessoas que vão conseguir construir esse diálogo, né? Vão buscar aprender esse diálogo, melhorar. Então, é uma construção diversa. Aí me remete ao podcast que você participou numa outra oportunidade sobre responsabilidade afetiva. Você comentou agora que tem pessoas que realmente não conseguem dialogar. Então aí cabe nós termos a responsabilidade afetiva nossa de realmente escolher se a gente vai continuar nessa relação e investir nisso sabendo que não terá diálogo. Então Isso. parte do nosso autoconhecimento também. Isso. Então, muitas vezes, e aí te respondendo, as pessoas me perguntam muito, né, por ser psicólogo, Sávio, eu acho que meu marido ou minha mulher que deveria fazer terapia. Ele é que está precisando mudar. Sempre é o outro. Sempre é o outro que precisa. Aí eu falo assim, eu penso, olha, existem duas possibilidades. Pode ser que ele não faça. E aí pode ser que seja importante você fazer a terapia para ser capaz de suportar ou aprender a se relacionar com aquela pessoa que não faz a terapia.
E hoje, se tem alguém nos ouvindo nesse momento que não tem o diálogo num relacionamento, seja ele conjugal, um namoro, um noivado, ou até mesmo está se conhecendo, né? Qual seria o conselho que você, como psicólogo, daria para essa pessoa? Para ela fazer a sua parte, tentar promover um diálogo saudável? Ou como que ela pode chamar esse parceiro, essa parceira para sentar, conversar? Qual que seria o primeiro passo para ter esse diálogo? Eu acho que a primeira coisa é sentir, se perceber, entender qual é a sua responsabilidade dentro dessa relação. Então, o primeiro passo é ela compreender a si mesmo, né? E como é que se compreende? Porque às vezes isso parece Tão difícil? tão difícil, né? Parece algo muito complexo. Primeiro, entende o teu corpo. Entende como é que a tua respiração fica do lado do parceiro. Entende como é que teu coração fica acelerado, como é que fica a tua mão, como é que fica a boca, se fica seca, se não. Vai entendendo, percebendo os teus sentimentos, né? Quando você está do lado do seu parceiro, né? Entende que quando vai dialogar, qual é o sentimento que está envolvido ali? É medo? É raiva? É desejo? É vergonha? É culpa? Quais são os sentimentos que estão ali envolvidos na relação com esse parceiro, quando o parceiro está do lado? Ou não necessariamente o parceiro, um amigo, um colega, qualquer pessoa. Vai entendendo como é que o teu corpo fica, né? Porque a partir daí, a partir do momento que você entende o que está acontecendo dentro de você, você é capaz de comunicar. Se você não entende o que acontece contigo, né, é mais difícil, é mais complexo, não é transparente. É como se ficasse da boca para fora, não de Exato. dentro. Não tem nitidez. Então, quando não tem nitidez, não tem clareza, eu não consigo dizer exatamente o que o outro, né, o que eu quero comunicar. Então, fica uma comunicação, não fica óbvio, Não fica claro. não fica claro. Então, Nítido nem transparente, como você comentou. Isso. Então, eu preciso entender primeiro como eu me sinto, o que eu estou pensando, para depois eu ser capaz de comunicar o outro. E essa questão de comunicar, vale também a reflexão de como eu vou falar, como que o outro está preparado para escutar, isso cabe também? Cabe, porque a partir do momento que eu entendo, eu sei o que está acontecendo, não tem tanta raiva. Porque eu já compreendi quais são os movimentos, quais são os elementos daquela relação. Então, eu consigo dizer de maneira mais assertiva o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, e é possível, dentro dessa assertividade, eu construir com o meu parceiro uma solução. Porque, já que é uma relação a dois, eu não tenho a verdade e nem o parceiro tem a verdade, né? Mas a gente pode criar uma verdade nossa, pode criar um método, um caminho nosso. Então, chamar esse parceiro para a construção é importante, além do que eu simplesmente descer goela abaixo. Eu quero que seja dessa forma. Né? Ou você é assim, você fez isso. Você tem que fazer dessa forma, porque dessa forma é o certo. Né? Então, quando você entende que existe também uma outra pessoa do outro lado, eu não desconsidero o desejo do outro, não desconsidero as ideias, a consciência do outro, o sentimento do outro. Mas quando eu trago para a conversa e a gente pode resolver esse problema junto, aí o diálogo ele é assertivo. Mas quando eu chamo esse parceiro, né, não entrego uma solução já pronta e definitiva que o outro precisa acatar. Mas isso só é possível a partir do momento que eu me entendo, né? A partir do momento que eu sei o que eu estou sentindo, quais são as minhas emoções e o porquê que aquela determinada coisa me incomoda, né? Aquela determinada situação me incomoda. E aí a gente constrói junto o diálogo, que não precisa ser necessariamente em uma conversa. Em uma conversa. Isso pode ser várias conversas. Eu acho que o que fica, então, de mensagem hoje para quem está nos vendo, nos escutando, é primeiro se autoconhecer, buscar entender as suas emoções, o que eu estou sentindo, e aí depois buscar com muita sabedoria a conversa com esse parceiro. Esses seriam os teus 2 segredos para um bom diálogo? Sim, com certeza. A partir do momento que eu me entendo, eu consigo comunicar com clareza. E quando eu consigo me comunicar com clareza, eu posso trazer esse parceiro ou parceira para a relação, para o desenvolvimento, né, de uma solução, que muitas vezes não é num primeiro diálogo.
o diálogo, quando ele consegue ser assertivo, com sabedoria, ele tem o poder de resgatar relações? Sim, claro, construir relações, a tornar elas muito mais fortes. Solidificar. Então, para quem hoje está nos escutando e não tem diálogo no relacionamento, tem esperanças. Tem esperança. Basta seguir, então, essas suas dicas, esses segredos do relacionamento e seguir adiante. Tem muita esperança, é muito possível. É o primeiro passo. Sinta, perceba, entendendo que sentir não é da consciência, não é da razão. Não é simplesmente dizer, sabe, eu sei o que eu estou sentindo, né? Mas o corpo. Entender o que esse corpo está dizendo, quais são os momentos que esse corpo está falando, o que ele está falando, né? Primeiro é o entendimento dentro de si mesmo, em si mesmo, que vai gerar um autoconhecimento naturalmente. E aí depois eu consigo comunicar isso com mais assertividade. Sávio, que show poder conversar contigo hoje sobre isso. Que legal o nosso bate-papo sobre diálogo. Acho que ele serve tanto para os relacionamentos amorosos quanto outros tipos de relacionamento, como você comentou antes, né? Profissionais, colegas de trabalho, amizades. Porque o diálogo, ele está presente em tudo, né? Em tudo, em absolutamente tudo. Então, quando você encontra uma situação no ambiente de trabalho que muitas vezes gera atrito, é a dificuldade do diálogo que está envolvida na comunicação. E é interessante porque quando muitas vezes eu recebo pessoas com dificuldade no diálogo, essa dificuldade também se dá na relação terapêutica. E é interessante porque a gente pode construir ali, naquele momento, naquele espaço, também o aprendizado do diálogo, né, entre o terapeuta e o paciente. Muito legal. Obrigada pela tua participação hoje no nosso podcast. Mais uma participação, fico muito feliz por você estar aqui. Espero que venha mais vezes. E obrigada por trazer tanto conhecimento e clareza acerca, né, dos relacionamentos aqui pra gente hoje. Eu é que queria agradecer mais uma vez o convite e estou sempre à disposição. Muito obrigada. E obrigada a você que esteve presente hoje com a gente, nos vendo ou nos ouvindo. Obrigada também aos nossos patrocinadores. E eu espero que esse podcast tenha sido uma boa experiência para você. Até mais!